Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede de estar aqui pregando a sua palavra, amém? Ao presbítero Rocha por ter me convidado, aos pastores daqui, pastor Samuel, pastor André e os demais, que Deus os abençoe, amém? Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 3. Vamos ler do verso 11 até o verso 15. Êxodo 3, do 11 ao 15. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Amém, irmãos? Moisés é chamado diante de uma sarça ardente. Enquanto apacentava as ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian, ele tem uma visão, e ele sente um chamado de forma milagrosa e capacitadora para libertar o povo de Israel da terra do Egito. A sarça foi uma manifestação extraordinária da presença e da glória de Deus. Moisés viu algo que ele nunca tinha visto. Ela foi produzida pelo próprio Deus Filho, em uma teofania, Deus tomando forma física para se revelar. Ela fala, a sarça ardente, fala com alguém que de forma curiosa decide averiguar de forma inquisitiva e corajosa o porquê que aquela sarça queimava, mas não se consumia. Moisés, ele tem um primeiro contato com Deus de forma mais experiencial. Acredito que Moisés já tinha ouvido muito falar do Deus de Israel, mas agora de forma experiencial, ele tem um contato próximo, íntimo, com o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Moisés, ele tem o primeiro contato com esse Deus, através da visão. Ele vê lá no deserto uma sarça que queimava, que ardia, porém ela não se consumia. Podemos aplicar e entender que, diferente dos deuses falsos do Egito antigo, o Deus de Israel é um Deus que se revela. É um Deus que se deixa ser visto através das suas maravilhas, através dos seus atos poderosos e extraordinários. Moisés é atraído por aquele fogo que é uma manifestação da presença de Deus. Aquele fogo queimava, ardia naquela sarça, mas ela não se consumia. Então Moisés, ele tem uma visão, ele vê, e ele tem esse primeiro contato através da visão. A aplicação que fazemos nessa noite, em primeiro lugar, irmãos, é que o Deus de Israel é um Deus que se deixa ser conhecido, amém? É um Deus vivo e um Deus presente. Moisés, depois de ver, ele ouve uma voz que bradou do meio da sarça. A voz chamou Moisés. Moisés teve uma atitude curiosa. Moisés disse: eu vou ver o que é, porque essa sarça não se consome. Moisés vira-se para ver aquela sarça, aí a voz brada: Moisés,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Irmãos, o Deus de Israel, além de ser um Deus que se deixa ser conhecido, ser visto, através dos seus atos extraordinários, em contraste com os deuses falsos do Egito Antigo, é um Deus que fala, amém? Deus é um Deus que fala, o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus presente e um Deus que não está calado. Ao contrário dos deuses falsos do Egito, que existem apenas na imaginação do homem, criados, são frutos da imaginação do homem, que estão lá, com seus nomes, suas estátuas e suas peculiaridades. O Deus de Israel, esses deuses, eles têm formas físicas a partir da imagem do homem, mas esses deuses, eles não podem fazer nada. Esses deuses, eles não andam. Esses deuses, eles não se comunicam. Esses deuses, eles não falam e eles não ouvem. Sua palavra diz que som nenhum sai da sua garganta. Ao contrário, o Deus de Israel é um Deus presente, é um Deus vivo, é um Deus que se deixa ser conhecido e é um Deus que fala. O Deus de Israel, ele não está mudo, ele é um Deus que fala. Moisés, ele tem um segundo contato com o Deus de Israel. Além de ele ver um Deus vivo, um Deus presente, um Deus verdadeiro, um Deus que não está calado, ele tem a percepção de um Deus que é santo. Amém? O Deus de Israel, ao contrário dos deuses falsos do Egito Antigo, deuses criados a partir da imaginação do homem. Quem já estudou um pouco de mitologia sabe que os deuses criados pelos homens, eles são humanizados. São deuses que perdem o controle da situação. Moisés é acostumado com deuses egípcios. Eles tinham formas físicas, eles tinham nomes, eles tinham peculiaridades. Então Moisés esperava encontrar talvez um Deus, como os deuses do Egito. Mas para surpresa de Moisés encontra um Deus totalmente santo. Um Deus diferente dos outros deuses que Moisés havia tido contato lá no Egito Antigo. O Deus de Israel é um Deus completamente santo. Ele diz: Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Aquela manifestação de Deus a Moisés não foi apenas com o propósito de mostrar, revelar-se apenas a Moisés. Ele tinha um propósito de revelar, sobretudo, a santidade, a natureza do Deus que se revelava. Irmão, aonde Deus está, com a sua presença manifesta, gloriosa, esse lugar, ele é santo. Você está em um lugar santo, porque Deus, o Deus de Israel, o Deus da igreja, ele está presente. Irmãos, aí nos vem a pergunta: se o lugar onde Deus está é santo, então todos os lugares são santos? Irmãos, Deus é onisciente, ele está em todos os lugares, até mesmo na vida dos ímpios. Mas isso não os torna santo, porque Deus está na vida do ímpio, não manifestando a sua graça, não manifestando sua santidade. Ele está presente na vida do ímpio, revelando, trazendo ao ímpio juízo e condenação. Porém, aonde Deus está, com a sua presença graciosa, manifestando o seu poder, esse lugar, ele é totalmente santo. Irmãos, não podemos nos achegar, é impossível nós valorizarmos a presença de Deus se não nos achegarmos a Ele com temor e reverência. É preciso chegar a Deus sabendo que o nosso Deus é um Deus que está entre nós, porém está acima de nós. Ele é superior a nós. Então nos acheguemos a Ele com santidade, com obediência e com devoção. O nosso Deus, irmãos, é um Deus glorioso. O Deus de Israel é um Deus santo, porém o Deus da igreja, ele é também um Deus temível. Quem chega a Deus, irmãos, achando que Deus é o nosso camarada? Não. O homem só valoriza de fato a presença de Deus quando ele se achega ao Senhor com temor e reverência. Então Moisés tem um segundo contato com um Deus totalmente santo. Os deuses do Egito Antigo, os deuses gregos, eles são deuses extremamente humanizados. Eles perdem o controle da situação. São deuses dados à ira, ao pecado, à luxúria, à lascívia. Porém, o Deus de Israel, ele é completamente santo. A primeira ação de um homem quando se achega a Deus
É de reconhecer o seu total estado de miséria, de pecado e de pobreza espiritual. Ninguém se achega a Deus e bate no peito, se jaquitando de alguma coisa. Não. Quando o homem tem uma real percepção da grandeza, da santidade, do poder e da glória do Deus de Israel, ele tem uma atitude só: ajoelhar-se e reverenciar esse Deus. Moisés cobre o rosto ao ter essa percepção de um Deus santo, de um Deus imaculado, de um Deus perfeito. Irmãos, é engraçado que as pessoas hoje, elas dizem que veem Deus, dizem que têm experiências com Deus, contato com Deus, mas eles não têm reverência nenhuma por Deus, eles não têm temor nenhum por Deus, eles não têm obediência nenhuma por Deus. Sem sombra de dúvida, esse não é o Deus de Israel. O terceiro contato que Moisés tem com o Deus de Israel, Moisés se depara com um Deus que faz aliança. Ele diz: Moisés, eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Irmãos, aliança é muito mais do que uma promessa. Aliança é sobretudo um contrato. Um contrato. O problema é que na antiga aliança, para que o contrato fosse cumprido, é preciso que ambas as partes dos contratantes cumpram o acordo. O problema é que na antiga aliança nós quebramos o nosso acordo, nós quebramos. Os homens quebraram. Deus prometia aos homens prosperidade e paz, contando que os homens fossem obedientes ao Senhor. Mas os homens pecaram. Os homens quebraram o seu contrato. É por isso, irmãos, que foi preciso uma aliança maior, uma aliança perfeita, uma aliança inquebrável na pessoa bendita e salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que a antiga aliança apontava para uma aliança maior que viria. Então Jesus Cristo selou esse contrato, essa nova aliança, e Ele hoje, irmãos, Ele é o nosso fiador. Sabe o que é fiador? É aquele que garante que as partes do contrato serão cumpridas. Amém? Essa aliança, essa nova aliança no sangue de Cristo, ela é inquebrável, porque quem garante que as partes do contrato serão cumpridas é Cristo Jesus e não o homem. A nova aliança, irmãos, ela é inquebrável, ela é indissociável, porque Cristo Jesus, Ele é o nosso fiador. Um Deus feito à nossa imagem é compatível com nossos desejos. Isso é uma verdade. Isso é fato, isso é factual. Mas Ele não tem poder nenhum para nos ajudar quando nós precisamos. Alguém certa vez dizia que o mundo está cheio de deuses. E o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Os ídolos estão aí. Há muito crente idólatra. Nós temos o maior cuidado com imagens. Somos iconoclastas. Temos medo da figura, de colocar um retrato. Mas alguém certa vez dizia que os maiores ídolos não estão diante dos nossos olhos, mas dentro dos nossos corações. Antes deles se personificarem diante de nós, eles já foram criados dentro dos nossos corações. E esses ídolos estão lá, eles existem. Há muita gente que faz do dinheiro o seu Deus. Muita gente que faz da beleza o seu Deus, da sua intelectualidade o seu Deus, da sua sabedoria o seu Deus. Porém, esses deuses, na hora que nós precisamos, eles não são suficientes para nos ajudarmos, porque eles são deuses mortos. Mas o Deus de Israel é diferente de todos os outros. Amém? O Deus de Israel, Ele tem poder para fazer promessa e para cumprir com tudo que Ele prometeu. O Deus de Israel, Ele garante e Ele cumpre, porque Ele vela para cumprir com a sua palavra. Irmãos, no verso 11, onde nós começamos a leitura nessa noite, Moisés faz sua primeira indagação, objeção a Deus, seu primeiro questionamento. Ele diz, depois de receber a ordem de Deus, ele diz: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Faz uma primeira indagação, uma primeira pergunta. Irmãos, eu quero fazer me permitam fazer duas aplicações nessa noite, com base nesse versículo. Uma primeira aplicação eu faço dela de forma pastoral.
Temos poucos pastores aqui nessa noite. Mas, irmãos, eu faço uma primeira aplicação pastoral, sabe? Essa pergunta, todo homem que é vocacionado por Deus faz. Eu? De quem sou eu? Logo eu? Se não vejamos, Gideão fez essa pergunta. Eu sou um menor. Jeremias também fez, eu não sei, eu sou uma criança. Grandes homens fizeram e fazem essa pergunta. Mas quem sou eu? Há tanta gente aí melhor, mais qualificada, e o Senhor escolhe logo a mim. É compreensível o fato de Moisés ter sido chamado por Deus para libertar o povo de Israel e ele indagar a Deus. E ele questionar: Senhor, por que eu? Moisés reconheceu que era inadequado para exercer essa atividade, porque era um homem fraco. Ele olhou para o poder do faraó e ele reconheceu a magnitude da missão que estava em suas mãos. A monstruosidade da obra, pregar, libertar o povo, porque Moisés foi um tipo de Cristo. Moisés libertou Israel da escravidão do Egito. Em contrapartida, Cristo Jesus, ele é aquele que nos liberta da escravidão e da condenação do inferno. Amém? Então Moisés, ele pergunta, e nós, como ministros, como pastores, como homens vocacionados por Deus, nos perguntamos: por que eu, Senhor? A grande verdade, irmãos, é que quanto mais um homem ele é qualificado para exercer determinada tarefa, menos opinião própria ele tem de si mesmo. Menos opinião própria ele tem de si. Ele não bate no peito e diz: eu sou a pessoa mais adequada realmente. Deus escolheu exatamente a pessoa mais capacitada. Sou eu. Irmãos, nós ministros caímos muitas vezes em ciladas, em ridículos alçapões, achando que existe sucesso na vida ministerial. Irmãos, não existe sucesso na vida ministerial. Não existe vida fácil. O que existe, irmãos, são homens bem-sucedidos, pelo simples fato de eles serem fiéis a Deus. Todos os homens de Deus encontraram oposição, encontraram dificuldades, andaram na companhia de falsos irmãos. Então, não existe, irmãos, fama no ministério. Não existe. O nosso sucesso, irmãos, não é medido. O sucesso de um ministro, de um pastor, de um líder, não é medido pelo tamanho da igreja a qual ele é pastor. O sucesso de um pastor não é medido pelo patrimônio da sua igreja. O sucesso de um pastor irmãos, ele se dá simplesmente pelo fato da sua fidelidade a Deus. O meu sucesso, irmãos, não está, Eliabe, não está em sair lá de Santa Luzia, um distrito de uma cidade do interior, do Cariri paraibano, e vir pregar no centro de Campina Grande, na igreja 13 de maio, talvez eu poderia dizer: poxa, eu estou tendo sucesso. Não, o meu sucesso não se dá por conta disso. O meu sucesso será medido pelo tamanho da minha fidelidade a Deus. Irmãos, o sucesso de um ministro não se dá pelo tamanho, pelo tanto de almas que ele arrebanha, pelo tanto de gente que se converte. Não se dá por conta disso. Ainda que Deus assim o queira fazer. Ainda que Deus assim o queira fazer. Ainda que Deus queira, irmãos, encher essa igreja. O meu sucesso não se dá por conta disso. O meu sucesso se é medido pela minha fidelidade a Ele. A Ele e somente a Ele. Se não fosse assim, irmãos, todos os pastores de igreja grande estariam garantidos no céu. E aqueles de igrejas pequenas seriam todos fracassados. É assim que Deus olha? Essa é a visão de Deus? Alguém certa vez disse: por que é que as flores mais belas, as rosas mais bonitas, elas nascem do deserto? Aonde ninguém vê, aonde ninguém contempla. Sabe por quê? Porque aquele que as criou se contempla, se alegra em vê-las brotar. Irmãos, talvez um ministro, ele não seja visto, ele não seja notado, ele enfrente oposições, talvez ele arrebanhe um grupo bem minúsculo, mas olha, Deus se alegra com a sua fidelidade.
Deus se alegra com a sua fidelidade. A minha alegria, irmãos, não está no fato de eu estar aqui pregando a palavra de Deus. Não, a minha alegria está no fato de eu ser fiel ao Senhor Deus, que criou os céus, a terra e tudo que existe. Deus pode levantar, irmãos, as pessoas mais insignificantes para fazer a sua obra. Deus pode. O mérito, irmãos, é totalmente dele, é totalmente do Senhor. Às vezes, irmãos, a gente se preocupa tanto, nos tornamos expert em atrair as pessoas e criamos um evangelho pragmático com o propósito de encher a igreja. E nos preocupamos com o que de fato é da nossa competência, que é alimentar as ovelhas do Senhor. Esses dias, irmãos, eu me preocupei muito. Disse, Deus, parece que a gente dá um passo para frente e dois para trás. Essa é a impressão que nós temos. Senhor, dá-me a alegria do Espírito Santo, de pregar a Tua palavra, de não olhar para as circunstâncias, enxergar somente a Ti. Sabe, irmãos, e o Senhor me disse uma coisa, sabe, eu não vou dar conta, um pastor de verdade, ele não vai dar conta de bode. Ele não vai dar conta de joio, ele dá conta de trigo e de ovelha. Bode não é dele, então Deus não vai requerer de nossas mãos o que não é dele. A palavra do Senhor tem que ser pregada, evangelizada, anunciada. É necessário sair de porta afora e anunciar Jesus Cristo com fervor no coração. Porém, não nos esqueçamos da nossa maior competência e atribuição, que é alimentar as ovelhas do Senhor Jesus. Irmãos, essa agora é uma segunda aplicação que eu faço. Essa aplicação, ela agora, irmãos, um pouco mais abrangente. Ela é uma pergunta, uma aplicação mais existencial. Essa é uma pergunta que todo ser humano faz. Quem sou eu? Todo ser humano faz. Quem sou eu? Nesse útero social. Qual é a minha função em meio à multidão? Em meio a bilhões de pessoas. O que eu fui chamado a fazer? Todos os dias nós vivemos em uma sociedade pós-moderna que somos desafiados a nos perguntar todos os dias, quem sou eu? O que é que me define? O que é que me define? O que é que me rotula? Será que o que me rotula, o que me define, seja o meu CPF? O número da minha identidade? O número do meu sapato? Da minha calça? Talvez o que define um homem seja a rua onde ele mora, o bairro em que ele vive, a linhagem que ele descende. Talvez o que define um homem seja sua conta bancária. Será? Será que o que define um homem possa ser talvez o Facebook? As nossas postagens. É isso que nos define? É isso que define quem você é? Absolutamente não. O que te define não é a tua conta bancária. O que te define não é o teu círculo social. O que te define não é a tua ascendência, nem o emprego que você exerce, nem o carro que você anda. Você só pode ser duas coisas nessa vida. Eu vou responder com a resposta de Deus. Moisés disse, Senhor, quem sou eu? Deus disse, Moisés, eu serei contigo. Irmãos, você só pode ser duas coisas nessa vida. Ou alguém que Deus está presente, ou alguém que Deus rejeita. Pouco importa a tua conta bancária, pouco importa a tua situação financeira, pouco importa a igreja que você congrega, se é grande ou se é pequena, pouco importa se você mora na capital ou no interior, pouco importa quantas viagens você faz durante o ano, pouco importa. Você é alguém que Deus está presente ou que Deus veementemente rejeita. Você só pode ser ou filho de Deus ou filho do diabo. Só existem duas definições para o ser humano. E Deus respondeu a Moisés, Moisés, você será alguém que eu estarei presente. Irmãos, queiramos que Deus esteja presente em nós. Não apenas, irmãos, sermos crentes nominais, mas tendo Deus como nosso direcionador, presidindo a nossa alma, direcionando os nossos passos. Irmãos, eu parto para o final. Moisés faz uma segunda pergunta, uma segunda objeção, um segundo questionamento.
No verso 13, Moisés diz: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me disserem: Qual é o seu nome? Que lhes direi? Irmãos, nos tempos bíblicos, dar nomes era algo bem significativo. Tinha a ver com algumas experiências vividas pelos pais, ou com coisas que os pais queriam que os seus filhos fossem. Então, os seus pais davam os nomes aos seus filhos de acordo com as suas experiências de vida. Hoje, os nomes, eles pouco dizem quem a pessoa é. Pouco dizem. Mas naquela época, não. Hoje, os apelidos, eles falam muito mais. Os apelidos hoje caracterizam mais a pessoa do que os próprios nomes. E quando se trata do nome de Deus, isso fica muito mais patente aos nossos olhos, muito mais claro, porque os nomes de Deus revelam, sobretudo, o seu caráter e o modo dele agir entre o seu povo. Amém? Os nomes de Deus revelam o seu caráter, a sua natureza e os modos dele agir. Então, a diferença entre os nomes dos homens e o nome de Deus é que os nomes de Deus foram dados, revelados pelo próprio Deus. O próprio Deus deu os seus nomes a nós para que nós contemplássemos a sua natureza, a sua pessoa, o seu caráter, a sua essência. A resposta para a pergunta de Moisés, qual é o seu nome, que lhes direi, está no verso 15. Ele diz: Disse Deus mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. No verso 14, ele diz: Eu sou o que sou. Quando você for, você dirá: O eu sou me enviou a vós. Irmãos, Deus simplesmente estava dizendo: Eu sou. Irmãos, essa é uma frase que só Deus pode dizer. Só Deus é. Só Deus. Mas ninguém pode dizer isso. Somente alguém como Deus. Essa palavra, ela sobretudo aponta para o seu senhorio. Ela foi traduzida posteriormente para Yahvé. Hoje nós a conhecemos como Deus Jeová. Uma transliteração da Septuaginta antiga, e agora nós pronunciamos esse nome de o eu sou como Deus Yahvé, o Senhor. Irmãos, mas nenhuma característica precisa ser adicionada a esse nome, mas nenhuma. Deus não precisa de acréscimos, você está entendendo? Deus não precisa de acréscimos, Deus não precisa que Ele rotule por alguma coisa, não. Simplesmente o chamamos de Senhor, Senhor e Senhor. Podemos dizer que o eu sou, o que sou, abrange a ideia de que o Deus dos patriarcas do passado é o Deus que liberta Israel no presente e lhes garante a terra prometida no futuro. Amém? Somente Deus é o que é o que sempre foi e sempre o será. Somente Deus. Nele não há mudança nem sombra de variação. Só Deus é assim. Então, irmãos, eu faço 3 rápidas aplicações em relação a esse nome: Senhor, Yahvé, Jeová. Em primeiro lugar, seu nome, o nome de Deus é um nome singular. Seu nome é singular. Deus é singular. Nada se compara a Deus. Deus é diferente de tudo o que existe. Ele é diferente. Os homens sempre criaram deuses conforme a sua imagem, para expressar a sua própria religiosidade. Porém, irmãos, em relação a Deus, ninguém pode fabricar alguma imagem, porque Deus é diferente de tudo que existe. Ele não é representado por nada nem por ninguém, porque não há nada que se compare a esse Deus. Nada. Alguém certa vez perguntou: quem mais se parece com Deus? Um serafim ou um verme?
Quem mais é parecido com Deus? Quem se parece mais com Deus? Um serafim ou um verme? E ele respondeu: nenhum dos dois. Quando o padrão de medida é Deus, nada se compara a ele. Nem mesmo os serafins que estão sobrevoando o seu trono, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nem mesmo estes seres terríveis, angelicais, podem se comparar ao Deus Yahvé, ao Deus Jeová, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Isaías 44, Isaías 44, verso 8, parte B, diz: há outro Deus além de mim? Ele pergunta, ele objeta: há outro Deus além de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Ele é diferente. Ele é diferente desses ídolos falsos, dos falsos deuses criados conforme a imagem do homem. Segundo lugar, o Deus Senhor, Deus Yahvé, o seu nome é um nome insondável. O nome de Deus é insondável. É impossível que miseráveis pecadores, limitados, entendam um Deus santo e infinito. Não há como, é impossível. Alguém certa vez disse que homens limitados não podem entender um Deus infinito, um Deus grandioso, um Deus transcendente. Deus existe, irmãos. Essa é a primeira constatação que nós fazemos. Deus existe. Ao contrário dos falsos deuses que estão aí fora, os deuses que não existem, que estão mortos, o Deus de Israel, o Deus da igreja, é um Deus vivo e Ele existe. Ele existe. Se Ele existe, Ele se revela, Ele se comunica, Ele fala, Ele não está mudo, Ele age. O fato de nós estarmos aqui nessa noite aponta para o seu agir em nossas vidas. Se dependesse de nós, aqui não estaríamos, mas aprove a Ele nos escolher antes da fundação do mundo, para que o servíssemos, para que o adorássemos. Irmãos, o Deus de Israel, Ele existe, Ele se revela, Ele pode ser conhecido, porém jamais Ele pode ser compreendido. Nós nunca vamos compreender o agir de Deus. Não, nós não temos essa autoridade, nem temos essa aptidão, essa capacidade de compreender como esse Deus tão grande, tão infinito, tão extraordinário pode agir. Irmãos, o que nos compete é nos jogarmos, nos debruçarmos, depositarmos toda a nossa inteira confiança nele. Deus te chama a confiar, Deus te chama a obedecer, Deus te chama a amá-lo. Atos, Romanos 11, 33 ao 36. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus caminhos e quão inescrutáveis são os seus juízos. Quem pôde compreender a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Quem foi? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Deus nos chama a confiar, ainda que nós não entendamos a sua maneira de agir. A tarefa da igreja é confiar, é amá-lo, é servi-lo, é reverenciá-lo. Terceiro e último lugar, seu nome, o nome Yahvé, é um nome inominável. Irmãos, não há nome que defina Deus, não há. A Septuaginta tinha o tetragrama YHWH, um nome impronunciável. Se acrescentaram vogais no século VI para que ele fosse pronunciado. Mas ninguém consegue, irmãos, pronunciar o nome de Deus. Ninguém. Ele é inominável. Não há nome que defina Deus. Nada que está fora de Deus pode defini-lo. Deus por si só o define. Amém? Ele é Deus, o Deus verdadeiro, o único. É por isso que Paulo diz: ao Deus eterno, imortal, invisível, a Ele glória, séculos dos séculos. Amém. Irmãos, todos os nomes de Deus refletem algo dele. É por isso que ele dá vários nomes. Todos esses nomes refletem peculiaridades de Deus.
a natureza santa de Deus, invulgar, imutável. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9 e 10. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome que se nomeia, e ao nome de Cristo Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, quem não confessa em vida, confessará pós-vida. Deus irá subjugá-lo e ele irá confessar que só Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade. Amém? O Deus de Israel, irmãos, é um Deus que está vivo. O Deus da igreja é um Deus vivo. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que se revela. Ele é um Deus que fala. Um Deus que se comunica. E é um Deus que está sobre todos. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos?